Olá, povo do bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre os teus pensamentos. Olha, eu aqui para trazer uma resposta a uma pessoa. Ela disse o seguinte: Pastor, estou em uma casa, minha esposa está em outra. Hoje não aguentei como homem e cometi ato de ficar com outra mulher. Minha pergunta: eu devo e sou obrigado biblicamente a confessar esse pecado para ela? Ou se fica entre eu e Deus e nunca mais cometer, eu já estou perdoado e não irei para o inferno? Olha só a pergunta. Bom, quanto a ir para o inferno ou não, a resposta é a seguinte: se é filho de Deus? Essa é a resposta. Ah, filho de Deus não age assim. Age. Infelizmente, age. Ah, se os filhos de Deus fossem tudo o que Deus gostaria que eles fossem. Ah, se nós conseguíssemos esse estado de perfeição. Então a primeira pergunta é essa: se é filho de Deus ou não? Como eu sei se sou filho de Deus ou não? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que se tornou primogênito e que morreu e ressuscitou para me salvar. E recebendo sobre mim essa graça, então eu me torno filho de Deus. Mas isso não quer dizer que se eu viver uma vida de pecado deliberado, então eu tenho salvação. Porque filho de Deus não vive uma vida de pecado deliberado, tá bom? Ah, então vou pecar porque sou filho de Deus? Não, você vai deixar de pecar exatamente porque você é filho de Deus, sabia disso? Mas eu quero, e você? Você que está assistindo aí, o que você acha? Que resposta você daria? Escreve aí nos comentários. Qual a resposta você daria para essa pessoa que se encontra angustiada com isso que aconteceu? Escreva aí nos comentários, deixe aí nos comentários. Mas eu vou te dar três conselhos, meu querido. Três conselhos é o que eu vou te dar. Primeiro deles, amados, eu também sou pastor. E graças a Deus, os membros da igreja que eu pastoreio, as minhas ovelhas, elas não têm esse hábito, mas tem muitos crentes com o hábito que eu vou dizer agora. Elas deixam de consultar os seus pastores, aqueles que convivem com elas, aquele que ora por elas, aquele que caminha com elas, aquele que chora por elas, para ouvir os pastores das redes sociais, para ouvir os pastores da televisão. Então, primeiro conselho, querido, a Bíblia diz assim: olha, sede obediente aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, pois são eles que velam pelas vossas almas, como quem há de dar conta da vossa alma. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, primeiro conselho: seu pastor já sabe o que está acontecendo? Por que você está numa casa? Por que a sua esposa está em outra casa? Vocês estão abrindo uma brecha. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos negar um ao outro, falando de marido e mulher, a não ser que seja por consentimento mútuo e não por muito tempo, para se dedicar à oração e à consagração. Mas logo devem se voltar um ao outro, para que não haja brecha para Satanás. Então, primeira coisa: seu pastor sabe que você está numa casa e a sua esposa está em outra casa? Segundo, é para o seu pastor que você deve contar essa história, e é do seu pastor que você deve ouvir uma direção e que você deve ouvir um conselho, tá? Mas eu vou te dar outros dois conselhos, tá? Outros dois conselhos. Tiago, capítulo 5 e versículo 16 diz assim, olha, Tiago 5 e 16. Opa, parece que eu olhei errado aqui, deixa eu ver aqui. Onde diz a palavra de Deus que nós devemos olhar 5,16 mesmo, Tiago 5,16.
confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quando você confessa o seu pecado a Deus, a sua culpa a Deus, naquele exato momento você recebe de Deus o perdão. Quando você confessa, ai, mas eu não tinha ainda assim, um sentimento de arrependimento dentro de mim, eu não estava sentindo ainda de confessar. Você confessou com vontade, confessou com verdade, confessou, Deus perdoou. Amém? Agora, amados, nós queremos um perdão que nos livre das consequências, e aí já é um pouco mais complicado, tá bom? Olha lá, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Eu acredito que você deveria sim confessar isso à sua esposa e estar debaixo daquilo que ela vai fazer. Se ela vai te perdoar ou se você vai pagar um preço de dor, de sofrimento por essa atitude que você tomou. Entendeu? Mas por que eu devo confessar aos outros? Para que eu venha sarar, para que eu venha ser sarado. Se você não confessar, sabe o que acontece? Você vai estar sempre a beira disso, você vai estar sempre vulnerável a essa situação. Agora, quando você confessa, se a pessoa tem condições de conviver com você, de te perdoar, então você sempre vai pensar um pouco mais para agir. Então, dentro da minha mentalidade, da minha ideia bíblica, você deve confessar porque você cometeu um pecado contra ela. Mas por que, pastor? Se eu não confessar para ela, então eu não fui perdoado por Deus? Não, não é isso. É que quando você confessa a ela, você tem a possibilidade de ser sarado. Porque você diz assim, se eu confessar para Deus e nunca mais isso acontecer. Olha, dificilmente nunca mais isso acontecer. Agora, quando você confessa para o outro, então você tem uma responsabilidade a mais. É por isso que as pessoas fogem dos pastores, porque as pessoas não querem ninguém para estar vigiando a vida delas. E é por isso que a Bíblia nos deu pastores, porque quando nós temos um pastor e nós temos responsabilidade para com esse pastor, então nós temos alguém a quem nós devemos dar conta aqui no nível humano. Então, quando o pecado chega, você pensa, nossa, mas eu vou ter que encarar o meu pastor se eu fizer isso. Então você tem maior possibilidade de cura. Terceiro conselho, querido, se você confessou o seu pecado e deixou o seu pecado, você já alcançou misericórdia. Né? Provérbios 28 e 13, Provérbios 28 e 13, diz assim a palavra do Senhor, olha lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca vai ser curado. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Esse é o conselho que eu tenho para você. Você que está assistindo, o que você acha disso? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus pensamentos. Compartilhe esse vídeo, porque talvez tenha mais pessoas nessa situação. Grande abraço, fique com Deus, tchau!